Estamos gravando. Compartilhar com vocês. Bom, nessa segunda parte da aula, eu vou começar a falar com vocês aí dessa parte científica, né, do texto científico, do texto acadêmico, que é uma coisa que vocês vão começar a utilizar daqui para diante, né? Vocês, todos os trabalhos que vocês fizerem, acredito que os professores devam pedir para que vocês façam dentro das normas da BNT. Eu vou falar por alto de algumas normas, porque não são todas que são interessantes para a gente nesse momento, né? Mas vou falar a partir de como ser feita a formatação da página, até depois eu vou dar uma aula de como a gente formata o trabalho no Word, né? E aí vai dar para vocês acompanharem como é que faz margem e tal. Hoje eu vou falar disso, mas depois eu vou ensinar como é que faz, tá bom? Então, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela faz a normatização de uma série de coisas, não só de trabalhos acadêmicos, né? Se você tem lá um parafuso, o tamanho do parafuso, ele tem que ser normatizado pela ABNT. Você tem lá a ABNT para N coisas diferentes. A gente vai utilizar a ABNT dentro dos trabalhos acadêmicos. Então, a gente vai falar, vou falar com vocês sobre os trabalhos acadêmicos. Quem chegou aí? Estou ouvindo um som. Quem está com o microfone aberto? Professora, acho que é eu. Calma aí, deixa eu coisar aqui que eu saí. Não precisa sair, só fecha o microfone. Não, eu abri outros negócios aqui no celular e... Então tá, então a gente vai falar sobre a formatação feita na BNT, como é que deve ser. Então, a gente tem a formatação da BNT em dois pontos de vista. Uma é a estrutura física do trabalho, né? Como vai ficar a cara do meu trabalho quando ele estiver pronto, né? Como vai ficar a carinha dele lá, o tamanho da margem, o tamanho o espaçamento entre as linhas, né? Parágrafo, tudo isso. Então, essa é uma das coisas que a BNT se preocupa. Então, é com a forma que tem que ser feito em papel branco, tamanho A4, todo mundo sabe que é um tamanho A4. Tem que ter margem esquerda de 3 centímetros, direita de 2, superior de 3, inferior de 2. Por que tem 3, 2, 3, 2 e não é tudo 2 ou tudo 3? Porque se você considerar que em cima você sempre tem o cabeçalho e do lado esquerdo você sempre tem uma encadernação, vai comer 1 centímetro tanto de um lado quanto do outro e a tua folha vai acabar ficando com 2 centímetros de cada lado. Onde que eu vou para fazer essa formatação? Quando eu abro meu documento do Word, eu abro lá em configurar página, e aí vai ter as margens. Então, eu vou pôr superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Vou colocar o meu texto na orientação retrato, né? E vou dar o ok, e aí a minha página já está pronta para eu começar um documento qualquer que seja dentro das normas da BNT. Então, todo documento que for formatado pela norma da BNT tem que ter essa padronização de margens. Bom, e aí a gente tem os títulos do meu trabalho. Né? O meu trabalho é feito com títulos. Então, os títulos são de nível 1, 2 e 3. Vai até o 5, mas para trabalhos acadêmicos a gente considera até o 3, porque 5 é muito, a gente vai ver lá quando eu der o exemplo, vocês vão ver que é muita coisa. Então, os títulos de nível 1, eles têm que ser escritos em Times New Roman ou Arial. O trabalho todo ele pode ser feito tanto em Times New Roman como em Arial. Se você escolher um tipo de letra, é claro que tem que ser o mesmo tipo de letra para o trabalho inteiro. Fez em Times New Roman uma parte, Arial na outra, tá errado. Tem que ser tudo com uma letra só. O tamanho, antigamente a BNT determinava que cada título tinha um tamanho diferente. Então, o título 1 tinha tamanho 18, o título 2 tinha tamanho 16. Então, aí a BNT acabou com isso, porque ficava uma palhaçada. Então, botou tudo em tamanho 12. Tanto os títulos quanto o corpo do trabalho, tudo em tamanho 12. Né? Então, quando você for lá fazer a formatação, você vai fazer tamanho 12. Os títulos devem ser alinhados à esquerda na margem superior. Quando ele é título de número redondo, que é esse de nível 1,
Então, eu tenho lá 1, introdução. Isso é título de nível 1. Né? Título de nível 2, o que, que é? 1.1. Título de nível 3, 1.1.1. Né? E aí eu vou afunilando os meus assuntos. Então, o título de nível 1 sempre vem numa página nova. Isso é adotado, gente, quando a gente faz um trabalho muito grande, assim, quando você faz um TCC, ou quando você faz uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que são trabalhos que vão ter aí 100 páginas, 120 páginas, e aí cada capítulo vai ter, assim, às vezes vai ter 12, 13 capítulos, então cada capítulo novo tem que ir numa página nova. Quando você faz um artigo, é feito na sequência, porque o artigo sempre tem menos páginas, né? Um artigo acadêmico tem hoje aí entre 12, no máximo 18 páginas. Então, é um espaço muito pequeno para você ficar colocando cada título numa página nova, né? Os títulos de nível 2, que vão ser chamados de seção secundária, também vão ser em Times New Roman ou Arial, dependendo da fonte que você escolheu, tamanho 12. Os títulos de nível 1 vão vir com todas as letras escritas em maiúsculo e negrito. Então, introdução, tudo em maiúsculo e negrito, tá? Os de nível 2 já vai ser só a primeira letra de cada palavra em letra maiúscula e negrito, também aliados à esquerda com entrelinhas simples. Os de nível 3 vai ter só a primeira letra da frase em letra maiúscula e é sem negrito. Né? Alguns lugares colocam em negrito, aí também fica uma coisa muito à escolha da faculdade que você está fazendo. Às vezes a faculdade tem um manual próprio e fala, tem que ser em tamanho 12, tudo em negrito. Aí você atende ao que a faculdade determina como norma, né? A BNT ela não é muito rígida nesse sentido, ela acaba deixando um pouco a escolha da faculdade. A fonte e o espaçamento do texto, do meu corpo do meu texto, né, do texto que eu estou escrevendo, também vai ser em fonte Arial ou Times New Roman, em tamanho 12, entre linhas simples, e o parágrafo, que era aquilo que a professora falava assim, 2 dedinhos parágrafo, o parágrafo é de 1,2 na primeira linha, ou 1,25, dependendo da instituição que vai determinar aí. E o alinhamento do meu bloco de texto vai ser justificado. Gente, tudo isso eu vou ensinar para vocês mexendo dentro do Word como é que se faz, tá? Escrevendo um texto dentro do Word. Eu estou dando só os parâmetros para vocês saberem como que é cada coisa, mas depois a gente vai acompanhar, né? Vocês vão me acompanhar num documento e eu vou mostrar isso tudo para vocês na prática. Então, onde é que eu faço essa formatação? Eu vou lá em parágrafo, vou clicar lá em alinhamento justificado, a esquerda e a direita vai ser 0, o espaçamento antes e depois também vai ser 0. Aí eu vou ter lá, especial primeira linha 1,2, isso é o parágrafo. Então, toda vez que eu for iniciar um parágrafo novo, ele vai me dar um recuo de 1,2 centímetros ou 1,25, de acordo com a publicação do que estiver pedindo. O espaçamento entre linhas vai ser simples, mas, em alguns casos, quando é um trabalho grande, eles colocam espaçamento de 1,5. Quando é uma dissertação, quando é uma tese, que é um trabalho com mais de 60 páginas, aí eles colocam o espaçamento entre linhas de 1,5 para ficar maior esse espaço aqui, ó. Quer ver? Esse espaço entre uma linha e outra aqui vai ficar maiorzinho, vai ficar maior, vai ficar grandinho assim, que é para poder dar mais leitura, né, no texto. Os títulos com indicação numérica que ocupem mais de uma linha, então, se eu tenho um título muito grande que vai ocupar 2 linhas, a segunda linha vai ser feita a partir da primeira letra da linha de cima. Só que a gente não recomenda que um título tenha mais do que uma linha, tá, gente? Um título é uma coisa muito resumida, e ele deve ter no máximo uma linha. Você não tem que ficar contando uma história no título. O título é só um indicativo de que vai começar uma sessão nova, que vai começar um assunto novo. Então, ele tem que ser curto, ele tem que ser breve. Então, a gente não recomenda que se faça títulos com 2 linhas. Os títulos das sessões, né, primária, secundária e terciária, vai ser colocado depois de um indicativo, de um numeral, que vai ser um indicativo arábico. Todo mundo lembra o que é um numeral arábico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, né? Alinhado à margem esquerda, separado por um espaço, né? Não se coloca ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer outro sinal
É um espaço e o texto, né? Então, se eu vou escrever lá, 1, espaço, introdução. 2, espaço, embasamento teórico. 3, espaço, estrutura do porto. Né? Então, não tem ponto, não tem nada atrás do número, é só um número e um espaço. Todas as sessões vão ter que ter um texto relacionado a elas. É muito comum a gente pegar trabalho que está assim, né? 2, o Porto de Santos, 2.1, localização. Eu não posso fazer isso. Se eu colocar lá 2, Porto de Santos, eu tenho que escrever pelo menos um parágrafo e aí colocar o 2.1. Né? Eu não posso colocar um indicativo numérico sem ter nenhum texto dentro dele. Sempre tem que ter um texto relacionado a ele. Todas as sessões devem ser grafadas em números inteiros a partir de 1, inclusive a introdução. Tem gente que fala que introdução não tem número. Introdução tem número sim, e é sempre número 1. Tá? O indicativo de uma sessão secundária é constituído pelo número da sessão primária, no caso da introdução, número 1, seguido de um número de sequência que lhe for atribuído separado por um ponto. Então, por exemplo, 1.1, hipóteses. 1.2, objetivos. 1.3, metodologia. Tá? Isso vai ser a sessão secundária. E as outras sessões também vão seguir a mesma estrutura. Né? Então, vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aqui a determinação do que é uma sessão primária, uma sessão secundária, uma sessão terciária, quaternária e quinária. A sessão quaternária e a quinária, para artigos acadêmicos que são curtos, a gente esquece, a gente não faz, a gente faz no máximo até a terciária. Tem gente que não utiliza nem a terciária, que utiliza só a primária e a secundária. Porque terciária já começa a funilar demais o assunto, né? Porque vocês têm que entender que vai uma dentro da outra. Então, se eu tenho lá uma sessão primária, o número 1, o 2 ou o 3, na sua sessão secundária, vai ser, dentro do 1 vai ter o 1.1, o 1.2 e 1.3. Dentro do 2 vai ter o 2.1, 2.2, 2.3. Dentro do 3, e aí, na sessão terciária, eu vou ter dentro do 1.1, o 1.1.1. Dentro do 1.1 ainda, vou ter 1.1.2 e 1.1.3. Aí, dentro do 1.2, eu vou ter 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. E isso vai se ramificando de uma forma geométrica, né? Então, o trabalho vai ficando gigante. Então, eu recomendo para artigos curtos que se utilize só a seção primária e a seção secundária. Só num caso assim muito extremo que haja uma necessidade, a gente põe lá uma seção terciária, mas não abusando, e a gente esquece a quaternária e a quinária, porque senão vai ficar um monte de número e isso daí vai ficar uma ramificação que não tem fim, né? Então, a gente esquece a quaternária e a quinária. Eles só existem porque a ABNT prevê a existência dessas duas sessões. Então, a estrutura física, né, de um trabalho acadêmico, digamos que eu vou fazer um trabalho acadêmico lá para a UniBR, então, geralmente, eu vou colocar o logotipo da faculdade lá em cima, né, conforme eu estou mostrando aqui nesse exemplozinho. Aqui eu vou escrever o título do meu trabalho, tudo em letra maiúscula. Se tiver um subtítulo também, vou escrever o subtítulo tudo em letra maiúscula. E é muito comum que alguns congressos peçam que você traduza o seu título e o seu subtítulo para o inglês. Tá? É muito comum isso acontecer em alguns congressos, em alguns lugares, tá? Aí, o que eu vou ter que colocar ainda no cabeçalho, ali, lá na parte de cima do meu trabalho? O nome dos autores. O autor número 1, número 2 e número 3, em ordem alfabética. Entre parênteses, do lado do nome, vem a faculdade a que ele está representando, no caso de vocês, UniBR, ou se você está representando uma outra faculdade, o nome de outra faculdade que você esteja representando. Abaixo do nome do autor número 1 vai o e-mail dele, e sempre é utilizado o e-mail, faltou o arroba aqui. Sempre é utilizado o e-mail institucional. Autor número 1, arroba unibr.edu.br, autor número 2, arroba unibr.edu.br, autor número 3, arroba unibr.edu.br. Por quê? Porque a gente não pode ficar usando aí Gmail, a bonitinha da mamãe, arroba gmail.com, lindinha florzinha, arroba hotmail.com. A gente não pode usar esses e-mails, tá?
trabalho acadêmico é uma coisa muito séria, muito cheia de protocolos, então a gente precisa colocar de uma forma tem que ser mais formal possível, tá? Então, o trabalho acadêmico, ele é uma estrutura de um trabalho formal. Então, coloco o título, o subtítulo, se houver, o nome do autor, instituição e e-mail em ordem alfabética. E daí, eu inicio o meu trabalho. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer no meu trabalho? Aliás, é a primeira coisa que vai aparecer no meu trabalho, mas é a última coisa que eu faço. Que é o resumo. Por que é a última coisa que eu faço? Porque eu não posso resumir uma coisa que ainda não existe. Então, eu deixo lá um espaço para o resumo, faço o meu trabalho, quando eu tiver terminado, eu volto e faço o meu resumo. Não posso fazer um resumo de uma coisa que não existe. Então, primeiro eu tenho que escrever o trabalho para depois fazer o resumo. Esse resumo, ele é uma coisa muito breve, é uma coisa muito simples. Ele tem que ter, no máximo, 250 palavras, tá? E ele tem que falar o que o trabalho trata. Eu não vou pôr citação, eu não vou pôr nome de autor, eu não vou pôr nada nesse resumo. Esse resumo é um bloco de texto que começa na letra maiúscula e termina no ponto final, me contando para o meu leitor sobre o que é aquele trabalho. Então, eu vou fazer um trabalho lá sobre os resíduos sólidos do Porto de Santos no ano 2017. Tudo que eu tratei lá no meu trabalho, eu vou escrever no meu resumo. Este trabalho trata sobre a destinação dos resíduos sólidos do Porto de Santos no ano de 2017, blá, 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 ponto. E aí eu vou escrever de 3 a 5 palavras-chave, que são separadas por ponto, iniciadas por letra maiúscula, que devem ser as palavras. Se eu só fosse procurar o meu trabalho no Google, que palavra eu digitaria? Então, vamos lá, PNRS 2017, Porto de Santos, relatório técnico de resíduos sólidos. Posso fazer aí uma série de palavras para serem as palavras-chave do meu trabalho. Na sequência do resumo, eu tenho que fazer uma coisa chamada abstract, que nada mais é do que o meu resumo passado para a língua inglesa. Vou traduzir para o inglês o resumo e as palavras-chave. Resumo vira abstract, palavra-chave vira keyword, tá? Palavras-chave também são de 3 a 5, são separadas por ponto e iniciadas por letra maiúscula. Bom, qual é a estrutura que tem que ter o meu trabalho, né? Uma sugestão estrutural para o meu trabalho. Eu tenho que ter uma introdução, um embasamento teórico, né? Que são os livros, os artigos, as coisas que eu vou pesquisar para achar sobre aquele assunto. No caso de vocês que estão fazendo aí em cima dos relatórios do Porto de Santos, vocês vão ter os embasamentos teóricos, os relatórios e mais, né, a aula, né, sobre a lei da PNRS, vão ter lei de crimes ambientais, podem ter aí algumas coisas que vocês pesquisarem na área, vai estar tudo dentro do embasamento teórico. E aí, no 3, é o desenvolvimento da temática. Dentro do desenvolvimento da temática, eu posso pôr quantos capítulos eu quiser. Eu posso fazer um capítulo, posso colocar lá 3, o Porto de Santos, 4, o que são resíduos sólidos, 5, qual o tipo de resíduo sólido, que eu dei aí para cada grupo tratar de um tipo de resíduo sólido. O que é resíduo oleosos? 6, o que é resíduo de taifa? E aí, assim sucessivamente, até eu chegar nesse item que não necessariamente vai ser número 4, né? Ele pode ser um número aí da sequência, né? Dependendo de onde eu parei com o desenvolvimento da minha temática, e vou colocar os resultados em discussão. O que é isso? Isso é o que eu entendi, né? Qual foi o resultado disso? Bom, eu estudei aquilo lá, fiz uma comparação, porque lembram que vocês vão ter que fazer a comparação do ano de 2018 com o de 2020, o outro grupo do ano de 2019 com 2020. Então, no resultado que eu vou colocar, no ano de 2018 teve um número X de movimentação de resíduos, no ano de 2020 houve um aumento, ou houve um decréscimo. E aí, nesse resultado de discussão, é onde eu vou colocar os resultados dessa comparação que eu fiz. Dentro do desenvolvimento da temática, eu posso colocar lá, relatório de 2018, relatório de 2020. Posso colocar um resumo desses relatórios? Posso. Né, dizendo mais ou menos aí o que aconteceu para quando eu chegar em resultados de discussão ficar mais simples do meu leitor entender. Eu sempre tenho que pensar, gente, que eu estou escrevendo esse trabalho para alguém ler. E se alguém vai ler, esse alguém vai ter que entender do que eu estou falando. E para que ele entenda, eu tenho que dar para ele toda a estrutura
de entendimento. Então, eu tenho que falar o que é resíduo, eu tenho que falar que eu estou falando de relatório de resíduo do Porto, eu tenho que falar que eu estou falando do Porto de Santos, eu tenho que falar onde fica o Porto de Santos, como que é esse porto, fazer um resuminho, né? Fazer uma coisa bem simples. Então, tudo isso é importante que eu coloque no meu trabalho, para quando o meu leitor pegar o meu trabalho, ele tenha uma coisa completa, ele possa entender aquele assunto que eu estou especificando para ele. Então, é importante que eu direcione a leitura do meu leitor, né? Eu preciso que o meu cliente goste do meu texto, tenha vontade de ler. É claro que eu não vou colocar o Porto de Santos fica em Santos. Todo mundo sabe que o Porto de Santos fica em Santos, até porque ele se chama Porto de Santos, né? Mas posso colocar alguma coisinha falando da movimentação anual, a localização, né? Na cidade de Santos, a tantos quilômetros de São Paulo, enfim, de uma forma que ele fique rápida, breve e sem muito detalhe maçante. No final, no último capítulo, que vai ter lá o número que for, né? Dependendo do quantos capítulos eu coloquei antes, eu vou pôr as considerações finais. A introdução e as considerações finais devem ser textos autorais. O que isso significa? É um texto escrito pelo próprio estudante. Não tem nenhum tipo de citação, não tem nada. É aquilo, a introdução vai introduzir o assunto para o leitor, né? Esse trabalho vai tratar disso, daquilo. A introdução vai ter lá 2 ou 3 parágrafos. E nas considerações finais, eu vou colocar um arremate daquilo tudo que eu escrevi, o que eu achei, o que eu aprendi, o que eu acho que pode ser feito para melhorar, ou o que eu acho que está errado, ou o que eu acho que está certo. As considerações finais não tem certo e errado. É a tua ideia, é a tua visão daquele trabalho que você acabou de fazer, tá? E aí a gente entra num assunto muito importante, que são as citações. Gente, não existe trabalho acadêmico se não houver citações. Eu não posso fazer um trabalho acadêmico sem citações. Com exceção da introdução e das considerações finais, todo o resto do meu trabalho tem que ter citação. Se eu pegar um dado do Porto, por exemplo, e colocar, eu tenho que colocar lá, de acordo com o site do Porto de Santos, tal coisa, é assim, assim, assado. Eu preciso citar de onde eu tirei. Porque, senão, o que eu estou cometendo é um crime chamado plágio. Eu não posso copiar uma informação de algum lugar ou de um outro autor sem dizer quem foi que disse aquilo. É muito importante que se saiba quem foi que disse, quem foi que falou. Então, a gente tem lá, citações no texto vão seguir um sistema chamado autor-data, que está lá na norma, né, 10.520. Existem várias normas aí da BNT, a NBR 10.520 é uma delas, que vai determinar como se faz citação num texto acadêmico, e não é permitido nota de rodapé. Por que a gente pede para que não se faça nota de rodapé? A nota de rodapé é aquela notinha que a gente põe embaixo, a gente põe o númerozinho 1 e põe uma notinha embaixo explicando ele. A nota de rodapé, ela quebra a leitura. Ela faz com que a leitura fique truncada, ela faz com que a leitura fique... O cara leu lá, vê o número 1, ele para o que ele está fazendo para ir ver o que está escrito lá embaixo no rodapé. Então, ele não é aconselhável que se coloque, né, na nota de rodapé. Então, o que é feito num trabalho, num artigo, é a citação e, no final do trabalho, as referências. Então, eu faço aqui a citação no corpo do texto, que pode ser feito, velocidade de acordo para cumprir o cronograma e entregar a tempo. Quem falou isso foi o Reinhardt e vários outros autores, que significa et al. É outros. Em 2012 ele disse isso. O que eu tenho que fazer? Lá no final, quando acabar o meu trabalho, vai aparecer a referência dessa citação que eu fiz. Reinhardt, F, Casadeusos, R, Nellemann F são os autores. Maersk Line and the Future of Container Shipping é o nome da obra. E Harvard Business School é onde ela foi publicada e no ano em que ela foi publicada, tá? Isso tudo é muito chato de ser feito e a gente sabe que de referência é uma coisa muito chata, mas já existe um programa que faz isso automaticamente para a gente, vocês vão ver, é um programinha que veio salvar a vida de quem escreve artigo acadêmico, porque é um pé no saco fazer referência
no final do trabalho, porque a gente tem que saber, na verdade, o que é importante que eu saiba é que eu preciso saber cada trecho do meu trabalho de onde eu tirei, porque depois eu vou ter que alimentar o meu programa para ele poder fazer as minhas referências. Então, eu tenho que ter tudo anotado. Então, eu tenho alguns tipos de citação. Eu tenho uma citação que é chamada de citação indireta, né? Que é aquela citação onde eu faço paráfrase. Eu já ensinei paráfrase para vocês numa outra aula. E o que é uma paráfrase? Eu leio um texto, entendo e reescrevo com as minhas palavras. Isso dispensa citação? Não, isso não dispensa citação. Por quê? Porque apesar de eu estar reescrevendo com as minhas palavras, eu estou usando uma ideia que já foi de alguém. Né? Então, existe a propriedade intelectual que tem que ser respeitada. Então, o Silvio Santos escreveu lá um negócio, eu fui lá no trabalho do Silvio Santos e reescrevi tudo que ele falou, mas a ideia foi dele, eu tenho que citar, segundo o Santos, sempre pelo sobrenome, o ano em que ele escreveu e aí a ideia que eu reescrevi. Ou eu posso fazer Santos, entre parênteses, o ano 2010, acredita que. Isso quando eu estou com a citação fora dos parênteses, mas também posso escrever um texto para eliminar esse segundo fulano, de acordo com Beltrano, que fica meio chato. Eu escrevo lá o meu texto, no final da linha eu escrevo, abro parênteses, escrevo Santos, tudo em letra maiúscula, vírgula e o ano que ele escreveu. São duas formas que eu tenho para fazer uma citação dentro de um texto. Aí eu tenho a citação direta. O que é uma citação direta? Eu vou transcrever exatamente o que o fulano falou. Vou colocar entre aspas, vou indicar o número da página, porque se é uma citação direta, é obrigatório que se coloque o número da página. Né? Se for de um livro, tem número de página, se for de um artigo, tem número de página. E se você não encontrar o número de página, você coloca entre parênteses, vírgula, NP, que não tem página. Tá? Ou SP, que é 100 páginas. E aí eu vou colocar a minha citação, que foi exatamente o que o Silvio Santos falou, né? Santos, em 2010, na página 23, afirma que... Aí eu vou entrar com as palavras dele. Abre aspas. Seu método será aplicado nos trabalhos em série. Ou posso fazer diferente, colocar a citação no final, né? Já inicio a frase dizendo, abre aspas, o trabalho pode ser entendido como um ponto-chave, fecha aspas, foi o que ele falou, entre parênteses, Santos, 2010. Percebam que se o nome dele vai fora do parênteses, é só a primeira letra maiúscula. Se o nome dele vai dentro do parênteses, é todas as letras em maiúscula. Aí, eu tenho um tipo de citação que é com 4 ou mais autores, né? E aí eu vou colocar um termo em latim que é et al, que significa e outros. Né? Então, se eu peguei um livro que é escrito por 4 autores, eu vou ter que escrever lá, segundo Miguel, Antônio, Pedro e Santiago, não preciso, né? Então eu coloco só o nome do primeiro, né? Segundo Miguel et al, coloco o ano, sempre obrigatório colocar o ano. A diferença e qualitativa é que blá, 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 blá. O que significa essa chave aqui com 3 pontinhos dentro? Significa que o Miguel falou era muito grande, então eu cortei um pedaço. Essa chave com reticência significa que aqui dentro dessa citação do Miguel está faltando um pedaço, eu editei. Mas ainda assim são as palavras que ele falou, é literal o que ele falou. Ou posso fazer também daquele jeito, né? Colocar já a citação e colocar o Miguel tudo em maiúscula et al, 2010. Tá? São duas formas de fazer essa citação direta, essa citação com mais de 4 autores. E aí eu tenho um outro tipo de citação, que é uma citação de citação. Essa citação não é muito respeitada no mundo acadêmico, né? Toda vez que você utiliza esse apud, que quer dizer citado por, fica uma coisa meio, o cara é tão preguiçoso que ele não foi na obra original. Ele leu alguém que escreveu a partir da obra original e copiou o fulano. Então, esse apud, ele não é muito bem visto no meio acadêmico. Esse apud, ele acaba sendo uma coisa meio trabalho de preguiçoso, né? Então, quando que a gente pode usar o apud? Quando é uma obra rara, por exemplo, né? Então,
segundo Pires, Apud Santos. O que isso significa? Segundo Pires, citado por Santos, isso significa que eu peguei o trabalho do Santos e o Santos estava citando Pires. Só que eu estou com o trabalho do Santos na minha mão, então eu vou ter que citar o Santos e colocar o Santos nas minhas referências. É uma citação muito chata de ser feita, porque é uma citação, além de ser uma citação de preguiçoso, porque eu não tive a capacidade de pegar a obra original. Pô, tá lá, segundo o Pires, é só você ir lá nas referências, ver qual que é a obra do Pires, procurar a obra do Pires e consultar diretamente a obra dele, em vez de ficar copiando o que o Santos escreveu. Agora, digamos que a obra do Pires seja uma obra rara, não exista, só o Santos tem no mundo essa obra. Aí não tem jeito, né? Eu vou ter que usar o Apud, porque o Santos é o único que tem o livro e ele não quer me emprestar. Então eu vou ter que usar o Apud. Ou essa obra do Pires é escrita em sânscrito. O Santos sabe falar sânscrito, mas eu não sei. Então eu tive que ler o que o Santos escreveu, porque o Santos traduziu. Né? Então, tem alguns casos que a gente pode usar o Apud, mas a gente evita ao máximo essa utilização, tá? Aí a gente vai ter um outro tipo de citação, que é uma citação com mais de 3 linhas, porque vocês podem pensar assim, ó. Bom, a professora falou que eu posso fazer uma citação direta, que é copiando literalmente o que o autor falou. Então é fácil, eu vou pegar 10 livros sobre o assunto, vou pegar um trechinho de cada um e copiar tudo literal, colocar tudo entre aspas, ou então... Não pode fazer isso, porque se a citação tiver mais de 3 linhas, ela vai ter uma formatação especial e que vai ficar nítido, que vai ficar claro que eu estou colocando uma citação direta, né? Uma citação que eu estou copiando exatamente as palavras do autor. Então, ela vai receber uma formatação que vai ser assim, ó. Meu texto vem sendo escrito por mim, ó. Esta relevância também foi constatada por Hansen Moe, em 2001, página 31, na afirmação de que aí entra as palavras literais desses dois autores que eu falei aqui no parágrafo anterior. Percebam que a letra está menor, que existe um recuo grande e que isso aqui ficou muito claro, né? Ficou visivelmente aparente que eu copiei o que alguém escreveu. Essa citação vai ficar com um recuo de 4 centímetros, né? Com relação à margem. Vai ficar com tamanho 10 e com espaçamento entre uma linha e outra simples. E o início do parágrafo, com esses 4 centímetros aqui, não vai ter um recuo aqui dentro, né? Vai ser direto aqui 4 centímetros. Então, vai ser um bloquinho de texto que vai dar para ficar muito claro, né? Que eu estou copiando alguém. Então, eu não posso fazer um trabalho inteiro assim, porque vai pegar mal, né? Todo mundo vai perceber que eu fiquei copiando e costurando como se fosse uma colcha de retalhos, né? Então, sempre na citação direta, tem o número da página, aqui um recuo de 4 centímetros, e eu vou ensinar como se faz isso no Word, né? É muito fácil, eu vou lá em parágrafo, né? E vou lá, alinhamento justificado, recuo à esquerda 4, que são aqueles 4 centímetros, à direita 0, porque não vai ter nada. O especial é nenhum, porque não tem parágrafo. Espaçamento antes e depois é 0, e eu dou, né, entre linhas simples, dou ok, e já vai ficar naquele formato que vocês viram lá. Eu vou deixar para iniciar a próxima aula em tabelas e gráficos, já está na aula da gente terminar, e eu não quero matar vocês, senão vocês vão me matar. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Esse material já está inteiro lá, eu coloquei no grupo, salvei ele em PDF, já coloquei ele inteiro lá no grupo. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nele. Ele é um material que parece, à primeira vista, um material difícil, mas ele não é difícil. Vai ser interessante, porque já na segunda fase do projeto eu vou querer que vocês já entrem usando esse formato da BNT, né? Então, quando vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me perguntem, não tem problema. O Aguinaldo também utiliza esse tipo de formatação, acredito que outros professores também devam utilizar. Então, se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, é só me perguntar que eu respondo para vocês. Na próxima aula eu vou continuar com essa apresentação, lembrando que a gente parou em tabelas, né? Não deu tempo de terminar. E aí a gente inicia, e aí eu vou ver se eu consigo trazer um modelo para vocês verem de como fica a cara de um artigo científico, né? Porque ele tem uma cara, ele vai ficar com uma cara que vão ficar todos muito parecidos. Por isso existe
Por isso existe o termo de padronização, né? Todos eles são padronizados para eles ficarem todos muito parecidos. Alguma dúvida, gente? Eu achei bem Tá extensa, hein, professora? Oi? Eu achei bem extensa, porque eu nunca fiz, né, com um modelo assim, então parece ser uma coisa, como você falou, parece ser uma coisa difícil, né, mas... Não, mas não é não. Não é não. Ah, Yasmin, que bom que você gostou. Mas não é não, viu, Emerson? Não é tão difícil. Ele tem umas regrinhas e tal, mas vocês vão ver. Quando eu pegar no Word para ensinar para vocês dentro do Word, vocês vão ver que vai acabar descomplicando. Tem uma forma de você fazer o negócio ficar menos difícil, tá? Mas vocês vão ter que usar, né? Porque é uma padronização acadêmica, né? Vocês estão na faculdade e espero que vocês venham fazer uma pós-graduação, um MBA, vocês vão ter que saber como é que usa isso e como é que faz. Tá bom? Então, eu vou colocar esse material lá, já coloquei no grupo, né? Essa aula já está em PDF lá no grupo, e eu já vou colocar amanhã, eu já coloco lá no ambiente virtual a aula gravada e do YouTube e tudo mais, tá bom? Tá ok, Alguma professor. coisa? Tudo beleza? Tudo tranquilo. Fala para a Letícia que eu tô de mal dela. Gente, uma boa noite para vocês. Um bom feriado, que a gente tem feriado aí essa semana, né? A gente tem feriado segunda e terça e sexta, que sexta é dia dos professores. Ah, sexta-feira também, professor? Sexta-feira também é feriado. Merecido, né? Então vai ter segunda e terça, aí vai ter aula quarta e quinta e sexta é feriado. Ok, pessoal? Então, bom feriado. Ok, professor, igualmente. Qualquer Boa coisa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora.